Essa curta apresentação, explorando a estatística descritiva, definição, tipos, aplicações e exemplos, digamos, um breve resumo deste tipo de estatística, que é uma estatística exploratória, mas de alta importância para a pós-graduação. A pós-graduação, geralmente, é um período de enorme crescimento profissional, acadêmico, e para muitos mestrandos, né, porque são os meus alunos de prática de pesquisa, é a primeira vez que recebem instruções ou exercícios ou práticas em estatística. E apesar da importância fundamental da estatística em muitos campos, aprender abordagens estatísticas adequadas pode ser um desafio para estudantes iniciantes de pós-graduação, especialmente para aqueles que não têm experiência prévia com iniciação científica na graduação, ou então aqueles que já estão graduados há muito tempo, né, e voltam a estudar. Isso pode ocorrer por vários motivos, mas geralmente está relacionado a interesses conflitantes pelo tempo limitado, né, desses estudantes no início de um programa de pós-graduação. Então, os novos alunos de mestrado normalmente trabalham com um novo orientador, realizam novas pesquisas ou então ajudam a ministrar uma aula, né, tem um componente, né, do mestrado que é estágio docência. Então, eles realizam novas pesquisas ou ajudam a ministrar essas aulas do seu orientador, além de fazer também cursos, né, para se estabelecer, né, no seu novo curso, no seu novo, na sua nova caminhada no mestrado. Então, a pós-graduação também marca uma transição para a aprendizagem autodirigida, que pode divergir fortemente dos cursos de graduação, o que também vai trazer novos desafios. Então, o início da pós-graduação pode ser um momento exigente para os mestrandos, com muito a aprender num período de tempo relativamente curto. Então, aprender a aplicar análise estatística requer aprendizagem baseada em exercícios, em práticas, em exemplos. E, para começar na estatística descritiva, que é aquela estatística preliminar, a estatística que é exploratória. Então, digamos, o ideal é que haja uma compreensão mais ampla da epistemologia de aplicação dessas abordagens estatísticas na pesquisa. Então, muitas vezes, essa parte recebe menos atenção nos cursos de pós-graduação, porque, geralmente, esses cursos, né, a disciplina nossa, que é a disciplina de métodos quantitativos, muitas vezes se baseia naqueles cálculos, né, que muitas vezes fazem com que
os mestrandos, os estudantes iniciando o mestrado, têm uma certa aversão à linguagem matemática. Então, é importante, além de aprender como elaborar o seu projeto, também em ter uma base de estatística, e seja ou não você pensando em escrever uma dissertação com uma pesquisa de abordagem quantitativa, né? Então, quando a gente fala também em estatística, atualmente, análise estatística, a gente lembra de programas estatísticos. E esses programas, eles já estão prontos, não exigem um amplo conhecimento de programação para realizar as análises estatísticas. Mas os estudantes de pós-graduação que aprenderam uma linguagem de programação, claro que eles se tornam mais proficientes com análise de dados, durante a pós-graduação e além. Mas, assim, o importante é solidificar o entendimento dos conceitos estatísticos, o entendimento, né, de todas as etapas necessárias para realizar uma análise, e, claro, também saber como usar o software estatístico, que essa é a parte mais atraente ou mais divertida. É a parte que não é tão divertida é montar, criar o banco de dados, mas depois as análises se tornam até lúdicas em determinado sentido. Então, aqui estou também tentando trocar bom, digamos, colocar, eu ia falar trocar em miúdos, não, colocar em uma linguagem mais simples, a estatística descritiva, que é já uma estatística preliminar, já é uma estatística simples, mas é importante entender qual o significado, como interpretar aquela estatística que é feita, porque, como já disse, os programas estatísticos, os softwares estatísticos, já vêm facilitar incrivelmente, facilitar de uma forma inacreditável, né, o que antes era feito de uma maneira, assim, muito laboriosa, fazendo cálculos manuais, e raiz quadrada, e fórmulas. Hoje, o importante é entender qual é a epistemologia, qual é, digamos, a filosofia subjacente àquela análise. Entender por que é feita essa análise. Qual é o objetivo, como se interpretar. Então, embora possa parecer que você está embarcando em uma odisseia assim, sozinha, a pós-graduação é realmente esse momento para desenvolver ou então revisar esses conceitos elementares de estatística, de análise estatística. Então, essa análise estatística ela pode ser especialmente desafiadora para os novos estudantes de pós-graduação, claro. Então, é importante que a gente possa ter uma visão, né, mais simples, mais fluida, mais prática, mais pragmática da estatística. Então, a gente precisa fazer essa exploração da estatística descritiva, e essa foi apenas uma introdução para meus alunos de prática de pesquisa, e vai ficar também muito mais fácil, uma vez que vocês se sintam mais confiantes sobre a teoria da estatística básica e tenham tido a oportunidade de analisar dados, né, por meio de softwares estatísticos. Então, isso pode ficar muito mais
tranquilo, muito mais fácil de realizar, né, do que se pensa. Então, inicialmente, o que é estatística descritiva? A gente sabe que a estatística, ela tem uma parte descritiva ou exploratória e a estatística inferencial. Então, elas são vistas geralmente nos cursos de pós-graduação, inicialmente no formato de uma aula expositiva, dialogada ou com tutorial, para fornecer teorias básicas, para proporcionar uma experiência, né, na manipulação de dados. E depois vocês são apresentados, né, a um software estatístico que reforça a teoria estatística e, ao mesmo tempo, como eu disse, mais divertido de usar do que se fosse fazer aqueles cálculos, né, que se faziam antigamente. Geralmente não existe uma boa maneira, né, de colocar essa estatística, a gente está falando da descritiva, então colocar essa estatística descritiva na parte do nosso trabalho, do nosso relatório de pesquisa. Porque muitas vezes ficamos pensando como escrever uma estatística no nosso relatório, porque raramente fica bem, e às vezes interrompe a estrutura e o fluxo da escrita quando colocamos os dados estatísticos. Então, muitas vezes, a melhor maneira de escrever estatísticas é ser direto, né, ou ser direto. Se você estiver citando diversas estatísticas sobre o mesmo tópico, é melhor incluí-las todas, né, numa seção e representá-las de forma tabular ou gráfica. Então, quando há muitas estatísticas a apresentar, primeiro é importante apresentar em tabelas, né, ou de outra forma visual, como os gráficos, e destacar as estatísticas de interesse no próprio texto, no corpo do texto do relatório. Então, e não é necessário relatar todas as estatísticas que foram feitas, só as principais. Então, se vocês estiverem trabalhando com um conjunto de dados que estão usando, né, como, por exemplo, as pontuações da aplicação de uma escala de medição de atitudes, por exemplo, uma escala Likert. Então, seria incomum incluir todas essas pontuações, né, que você obtém por meio da sua coleta de dados, por meio da aplicação dessa escala, ou por meio de entrevistas, né, usando essa escala como um formulário. Você não vai incluir, muitas vezes, todas essas pontuações no seu artigo, no seu relatório de pesquisa. Então, é importante, e nem você vai usar os dados brutos, porque eles ficam ininteligíveis, eles ficam pouco legíveis, né? A compreensão desses dados brutos é baixa. Então, a gente usa as estatísticas para condensar grandes quantidades de informações de uma forma que as torne mais gerenciáveis. Então, apresentar todo o conjunto de dados brutos vai anular esse propósito, né, de que essas estatísticas fiquem inteligíveis. No mínimo, se você estiver apresentando estatísticas sobre um conjunto de dados, então essa estatística deverá incluir médias, né, provavelmente desvio padrão, dependendo da distribuição, né, desses dados numa determinada variável. Então, essa é a informação mínima necessária para ter uma ideia de como pode ser a distribuição no seu conjunto de dados. Então, a quantidade de informações adicionais que você vai incluir depende inteiramente dos seus objetivos na pesquisa, né, da delimitação, né, do escopo da sua pesquisa. Então, em geral, não inclua estatísticas ou análises que forem irrelevantes para o seu objetivo. Se você incluir estatísticas que
muitos dos seus leitores não entenderão, então considere adicioná-las em um apêndice, né, que fique acessível à consulta dos seus leitores. Mas voltando aqui, explorando a estatística descritiva, né? Então, geralmente, quando as pessoas são questionadas sobre análise estatística, o que é que elas respondem? Elas pensam? Elas pensam em números, né, em pesquisa, em dados, e aqueles que trabalham com análise de dados, né, com conjuntos de dados, analisados por meio de softwares de análise estatística, sabem, né, que é muito mais do que isso, né? A estatística é um ramo da matemática que compreende a coleta, a classificação, a análise, a interpretação e a apresentação dos dados, né, dos números, especificamente os dados. Em outras palavras, a estatística trata da interpretação de dados, tirando conclusões de um extenso número de dados e apresentando-os, digamos assim, apresentando-os de forma sintética e mais facilmente, né, observáveis e de mais fácil compreensão. Então, os dados brutos podem conter vários erros e informações que estão desorganizadas e vão ser difíceis de representar. Então, pode ser quase impossível fazer qualquer leitura a partir desses dados brutos. Então, a estatística descritiva, e aqui nós estamos aqui na definição, e já um dos tipos da estatística descritiva, essa estatística descritiva é um meio de simplificar, de elucidar informações difíceis, que são os dados brutos, difíceis de compreender, né, em um vasto conjunto de dados, para um formato que permita obter insights rapidamente. Então, existem muitos métodos de análise estatística que vocês podem usar para chegar a conclusões precisas, baseadas nesse seu conjunto de dados. Mas a análise estatística descritiva torna os seus dados, né, de mais fácil entendimento, mais facilmente, né, representáveis, ou mais facilmente passíveis de representação, né, tabular ou gráfica, em qualquer forma, né, de que você deseja demonstrar. Então, exemplos aqui, eu coloquei exemplos também aqui nesse slide, para lembrar, né, e para guiar, assim, a nossa fala. Então, ao descrever, resumir, representar um grande conjunto de observações, nós corremos o risco de também distorcer os dados originais, ou então perder detalhes que são importantes. Então, às vezes, você precisa de mais de um ponto de coleta de dados, né? Ou melhor, mais de um indicador, né, estatístico, né, que é apresentado de forma resumida. Então, nesses casos, as estatísticas descritivas ajudam a simplificar grandes quantidades de dados, numa síntese mais simples, num resumo mais simplificado, geralmente com mais de um estimador, né, de uma forma que é gerível, né, gerenciável. Então, por exemplo, se nós tivermos um conjunto de 500 alunos, 500 estudantes, nós podemos estar interessados em observar o desempenho geral desses alunos. Então, nossos pontos de coleta de dados descritivos incluirão frequência, né, distribuição de frequências, né, e, assim, as frequências relacionadas a as notas, por exemplo, desses alunos. Então, ao descrever e resumir e representar um grande conjunto dessas pontuações, dessas notas, né, então,
a gente vai fazer isso por meio de médias, né? Geralmente, calculamos a média desses dados para entender melhor qual o desempenho acadêmico geral dos nossos alunos. Então, as estatísticas descritivas ajudam a resumir esses dados de forma mais facilmente compreensível, de maneira que a gente possa encontrar padrões que vão emergir deles, né? Então, a gente precisa da estatística descritiva para isso, né, para fazer isso. Então, aqui eu falei aplicações e tipos, né? Então, as aplicações, elas ocorrem em vários tipos de dados, né? Mas aqui nós estamos falando de pesquisa de abordagem quantitativa, né? Então, como a gente pode escolher algumas estatísticas, então, vamos ver aqui, né? Aqui o que eu já acabei de dizer, que a estatística descritiva ajuda vocês, né, nos ajuda a entender os nossos dados, e para apresentá-los de uma forma legível, né, que possa ser entendido, né, esse conjunto de dados possa ser entendido de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, aqui vamos apontar algumas estatísticas descritivas, por exemplo, a média, né, que significa a soma de todas as pontuações que estão sendo consideradas, dividida pelo número de pontuações. Então, aqui, esse conjunto de pontuações soma 1.170 dividido pelo número de pontuações, o número desses scores aqui, e que a média desse conjunto de dados é 88,5. Já a mediana é calculada a partir da organização, da ordenação dessas pontuações em ordem crescente, e aí encontramos o valor médio. O valor médio quando o número de observações de número ímpar, né? E a média das duas observações centrais, se for o valor par. A moda também é uma estatística descritiva, em que se identificam as pontuações que aparecem com mais frequência. Então, as pontuações que aparecem com mais frequência, ou que aparecem com mais frequência, é a moda. Mas a moda é uma estatística, uma medida de tendência central pouquíssimo usada, né? Então, a média e a medianas, como medidas de tendência central, elas são as mais usadas. Então, isso aí vai depender da distribuição desses dados, se é uma distribuição que se aproxima da distribuição simétrica ou não. Bem, aqui eu coloquei também outros exemplos de estatísticas descritivas, né? Mas aqui não são mais medidas de tendência central, são as medidas de variabilidade, como, por exemplo, a amplitude, que é calculada pela diferença entre a pontuação máxima e a pontuação mínima. Então, aqui nesse conjunto de dados, a pontuação máxima é 95, a mínima é 75. Então, a amplitude desses dados é de 20. A variância é um pouco mais complicada, mas a variância é usada para o cálculo do desvio padrão. Então, calcula-se a média das diferenças quadráticas da média daquele conjunto de dados, né? Então, a partir da variância se calcula o desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa variância. Então, essas são medidas de variabilidade ou de dispersão. Por quê? É importante que a gente tenha uma medida de tendência central, que seria a média ou a mediana,
na maioria dos casos, são as medidas de tendência central mais usadas, e também uma medida de variabilidade, para saber qual é a dispersão desses dados em torno dessa média ou em relação à mediana. Bem, então, passando aqui, vamos, depois desses exemplos, vou citar aqui quais são os tipos de estatística descritiva. Aqui eu falei anteriormente nas medidas de tendência central e nas medidas de variabilidade ou de dispersão. Mas existem, e que são as mais usadas, são as mais frequentemente usadas, porque as medidas de tendência central e medidas de variabilidade são usadas para as variáveis de nível de mensuração quantitativa, nível de mensuração, que são intervalares, né? E aí, quando as medidas de mensuração são quantitativas, ou de maneira, ou são nominais ou ordinais, então você pode precisar de distribuição de frequências para descrever os seus dados. Então, a distribuição de frequências, né, que é uma das mais usadas, eu não falei até aqui neste vídeo, né, falei em vídeos anteriores. Aqui acabei antecipando o slide. Então, os conjuntos de dados consistem em uma distribuição de pontuações ou de valores. Então, usam-se gráficos e tabelas para resumir essas frequências, as frequências, né, de cada valor possível de uma variável, representado em números absolutos ou relativos, né, ou seja, em porcentagens. Por exemplo, se você realizasse, né, uma enquete para saber, para verificar qual é o Beatle favorito das pessoas, você configuraria uma coluna de todas as variáveis possíveis. Ou seja, a variável é Beatle preferido. E as categorias dessas variáveis são John, Paul, George e Ringo. Então, os Beatles são categorias em que as pessoas votariam, né? E a outra seria o número de votos. Então, vamos aí colocar as frequências, né? As frequências absolutas e relativas, relativa, né, no caso, frequência percentual, em relação aos votos que forem dados a cada um dos Beatles, que aí são as categorias da variável, digamos, Beatle favorito, né? Então, essa é a distribuição de frequências quando se trata de uma variável de escala de mensuração nominal, né, que é o caso desse exemplo que me ocorreu agora, ou num caso de uma medida de nível de mensuração ordinal. No caso de variáveis de medida de mensuração quantitativa, né, que é intervalar ou de razão, então usamos as medidas de tendência central, né? Então, a média, como já mencionei, é uma medida de tendência central, né? É como se fosse o centro de um conjunto de dados, né? Então, nós temos a média, a mediana e a moda. Então, a média, que é representada por um M, ou então com um X, né, com uma barra, né, X barra, é a medida de tendência central mais comumente usada. Porque nós obtemos a média, somando, como eu disse há pouco, os valores encontrados, e dividindo a soma pelo número de respostas, né, ou o M, né? Então, por exemplo, digamos que estejamos tentando descobrir quantas horas por dia vocês dormem durante uma semana, né? Então, o conjunto de dados seriam os valores. E a soma desses valores, digamos, você dorme 6 horas,
8, 7, 9, 4. Então, a soma desses dados, por exemplo, poderia ser 52. Então, o número de pessoas que responderam é 7. Então, dividimos a soma do valor, né, de 52, por N, ou seja, 7, para encontrar a média, que nesse caso, se for, por exemplo, 6, 8, 7, 10, 8, 4, 9, né, a soma 52, o número de respostas, ou o número de valores, seria 7, então a média seria 7,3. Então, esse conjunto de 7 pessoas que responderam quantas horas de sono dormem, né, por dia, então seria 7,3. A moda é o valor que é mais frequente. Então, se a gente considerar as 4, né, a gente ordenando em valores crescentes esses números. 4, 6, 7, 8, 8, novamente, né? 9, 10. Então, aí o mais frequente seria o 8, porque apareceu mais de uma vez, né? Então, a moda também não é muito usada, né? É uma medida mais grosseira, né, de tendência central. E a mediana, que é uma alternativa à média, quando há uma distribuição de frequências, né, ou uma distribuição dos dados mais assimétrica, então, é uma medida, digamos, que é alternativa quando você não usa a média, porque a média não seria um parâmetro, não, um estimador, né? Um estimador mais preciso, porque há uma grande dispersão dos dados, uma grande variabilidade dos dados, com valores extremos, máximo e mínimo, muito distantes entre si. Então, nesses casos, né, pode ser mais interessante usar a mediana. Então, a gente organiza esses valores, como já mostrei antes, em ordem crescente, e da mesma forma que na moda, e a gente procura, naquele conjunto de dados, né, o que está no meio. Se for um número ímpar de valores, é o que está no meio. Se for um conjunto pares de números e um número for par, então a gente se faz-se a média dos dois números que estão no meio do conjunto. Bem, e as medidas de variabilidade ou de dispersão, né, ela nos dá uma ideia de quão dispersas estão esses valores, essas respostas. Então, nós temos 3 aspectos da dispersão, né? A amplitude, o desvio padrão e a variância. Então, a amplitude a gente usa para determinar a distância entre os valores mais extremos daquela distribuição. Então, a gente subtrai o valor mais baixo do conjunto de dados, né, em relação ao seu valor mais alto. Então, e aí o desvio padrão dá um pouco mais de trabalho, claro que o software vai fazer isso de uma maneira bem rápida, mas é a quantidade média de variabilidade do conjunto de dados, né, e demonstrando a distância, a que distância cada pontuação está da média. Então, quanto maior for o desvio padrão, maior será a variabilidade, aliás, maior será a variabilidade daquele conjunto de dados. Então, agora, uma vez me estendendo, né, mais do que esperava, então, vou falar depois de níveis de mensuração de variáveis, né, porque para a gente saber qual é a estatística descritiva, os estimadores, nós vamos usar medidas de tendência central e de variabilidade. Quais dessas medidas de tendência central e variabilidade vamos usar? Ou, nesse caso, não podemos usar essas medidas de tendência central, porque os dados são de distribuição nominal, categórica, né, ou qualitativa. Então, vamos usar a demonstração da distribuição de frequências.
a frequência absoluta, a frequência relativa. Para isso, a gente precisa saber do nível de mensuração da variável, né, que a gente tem, dos resultados. Então, isso será visto no nosso próximo vídeo aqui de nossas revisões rápidas para a nossa turma de práticas de pesquisa. Então, até a próxima.